Olá, caríssimos colegas, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos apresentar aqui para vocês o último vídeo da sequência, que nós nos propusemos a fazer sobre responsabilidade civil por erro médico em 3 ângulos. O primeiro que nós vimos, o primeiro vídeo, foi quando você, advogado, defenderia o consumidor, o paciente. O segundo foi aquele em que você, advogado, defenderia o médico. E este último é o ângulo que nós vamos dar aqui, é o de referências para o hospital. No caso, você, como advogado, representará o hospital. Então, nós vamos ver quais são as características do erro médico, da responsabilidade civil, especificamente em relação à obrigação de meio, de resultado, e também como se dá a apuração da responsabilidade civil em relação ao hospital, tá certo? Vamos tratar desse assunto agora, acompanhe. Bom, como eu disse, nós vamos então encerrar essa sequência de 3 vídeos em que nós analisamos a defesa, a representação no caso do hospital, hoje no caso do médico, no vídeo passado, e no primeiro, representando o consumidor ou o paciente. Então, hoje nós vamos analisar um pouco, não dá para fazer isso de forma profunda, mas nós vamos analisar aqueles aspectos que são necessários, indispensáveis para você, advogado, defender o hospital em uma ação de erro médico, em uma ação de indenização, de responsabilidade civil por erro médico, ou ainda poderá ser por uma atividade empresarial exercida pelo hospital. Então nós vamos ver quais são as características dessa responsabilidade, tendo em vista esses 2 atos ilícitos, erro médico ou ainda uma atividade empresarial, atividade médica ou atividade empresarial. Então nós vamos lá, vamos então entender como funciona esta responsabilidade. Primeiro, nós vamos falar sobre o que é o erro médico, o que é a responsabilidade civil. O erro médico é um ato ilícito cometido em função do exercício de uma atividade de saúde que não precisa ser necessariamente o médico, mas um profissional de saúde, que cause dano a um paciente, normalmente é um paciente, que cause o dano ao consumidor. E este dano ele é causado por uma ação ou por uma omissão, sempre pensando que nós estamos aqui traçando um caminho para chegarmos na culpa. E a culpa tem 3 elementos que nós vamos analisar, 3 modalidades: negligência, imperícia ou imprudência. Vamos analisar isso. Então vamos ver o que é esta responsabilidade civil. A responsabilidade civil surge sempre quando há um descumprimento de um dever jurídico, como está determinado no artigo 186 do Código Civil, que é aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o que vai determinar a indenização, o que vai determinar a responsabilidade civil é o ato ilícito, é um ato ilícito que provoca um dano. Então, essa é a primeira questão. A culpa, ela vai também integrar os elementos, mas ela não é indispensável. Então, quais são os elementos da responsabilidade civil? O ato ilícito, o dano causado a alguém, o nexo de causalidade entre o ato e o dano e a culpa. Nós podemos ter uma responsabilidade civil sem culpa?
Podemos ter? Sim, nós podemos ter os casos de uma culpa presumida ou ainda, em alguns casos, na responsabilidade objetiva. Não é a mesma coisa, nós não estamos falando da mesma coisa. No caso da culpa presumida, ela existirá quando a obrigação for de resultado e não de meio. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Então tá certo, vamos analisar então quais são as modalidades da culpa, porque nós estamos falando de culpa porque nós não vamos falar em dolo. Nós não vamos admitir que um profissional da saúde, embora possa acontecer, haja com a intenção de causar um dano em alguém. Então nós vamos nos atentar aqui às 3 modalidades da culpa, que são negligência, imprudência ou imperícia. A negligência, ela é o oposto da diligência. Aquele profissional diligente é aquele que tem cautela nos procedimentos, é aquele que se utiliza de todos os seus recursos, que se utiliza da técnica correta para chegar a um resultado importante para o paciente. Então nós estamos falando de negligência, justamente o oposto da diligência, em que por uma omissão, por deixar de fazer alguma coisa, o profissional causa um dano. Então aquele profissional que deixa de observar a melhor técnica para uma cirurgia, ele age com negligência. Aquele profissional que deveria realizar a etapa 1, 2, 3 do procedimento, realiza apenas a 2 e 3 porque será mais rápida, mais ágil, ele age com negligência. Então, a negligência é o oposto da diligência. O profissional diligente é aquele profissional cauteloso, e o negligente não. É aquele que deixa de fazer alguma coisa e acaba provocando um dano no paciente. A imprudência. O profissional imprudente é justamente o oposto àquele profissional prudente. A imprudência, em oposição ao que ocorre na negligência, que é sempre por omissão, na imprudência será sempre uma ação que provocará o dano. Esta ação é imprudente, ela ultrapassa os limites éticos, morais, profissionais. O profissional que trabalha com imprudência, ele, por exemplo, ele se utiliza de uma técnica que nunca foi utilizada e na cabeça dele ela é importante e deveria ser utilizada mesmo sem ter a eficácia comprovada. Utiliza-se e passa do limite e acaba provocando um dano. Esta imprudência deve ser punida, obviamente, e nós estamos falando de responsabilidade civil justamente por isso, o dever de indenizar um dano causado. Mas aqui, antes, eu ia falar uma coisa importante, não falei, deixa eu voltar aqui. Eu falei dos elementos, o ato ilícito, o dano, nexo, causalidade e a culpa, e não falei do mais importante, o que é esse nexo de causalidade. O nexo de causalidade ele é indispensável. Nós podemos ter uma responsabilidade civil sem culpa, como nós falamos aqui, mas nós não teremos uma responsabilidade civil sem o nexo de causalidade. Então, como funciona isso? Nós temos aqui o ato e nós temos aqui o dano. Para que haja a responsabilidade civil, para que se tenha aqui o dever de indenizar, nós temos que ter um vínculo aqui entre este ato e o dano, ou seja, este dano foi provocado pelo ato. Se não houve esse nexo entre o ato que foi cometido e o dano, não existe responsabilidade civil. Esse era um ponto que eu tinha esquecido de colocar aqui, muito importante na análise dos elementos da responsabilidade civil. E aí nós passamos então para o terceiro elemento, voltamos aqui simplesmente para não perder o raciocínio dos elementos. E aí na imperícia, a imperícia é, sem dúvida, a modalidade mais difícil de ser comprovada e a mais difícil de se entender a sua configuração.
A imperícia ela é causada por um despreparo, por um desconhecimento técnico do médico. Nós estamos falando, obviamente, de que o erro médico pode ser cometido por qualquer profissional da saúde, mas os nossos exemplos vão se basear na atividade médica. Então imaginem um médico que não conheça uma determinada técnica. Imagine que um médico realize uma cirurgia sem saber exatamente o que ele deve fazer. Nós não podemos esquecer que o médico, quando ele cola grau, quando ele se forma, ele já está habilitado para exercer a atividade médica. Com raríssimas exceções, né, até mesmo em relação às questões tecnológicas, né, e cirurgias robóticas, né, e algumas coisas de tecnologia que envolvem algum conhecimento além da medicina, o médico pode sim fazer qualquer tipo de procedimento desde que ele se sinta preparado. Hoje não é tão simples assim, né? Nenhum médico se forma e no outro dia já vai fazer uma cirurgia cardíaca. Não é assim, né? Nós não temos esse procedimento. Poderia ter anteriormente, né, há alguns anos. Hoje não tem mais, não é possível. O médico já, ele se formando, ele vai fazer residência, ele vai se especializar, né, e vai saber o que está fazendo. Por isso é tão difícil entender o que é o despreparo. Mas existem situações em que esse despreparo ele se confunde, essa imperícia se confunde com a imprudência. Então, vejam aqui um exemplo. Um profissional que se utiliza de uma técnica desconhecida, ele é imprudente. Ele sabe que aquela técnica não é conhecida, que não tem eficácia comprovada, mas assim mesmo ele a utiliza. O imperito, aquele profissional que não tem perícia, que está despreparado, ele tem certeza que aquela técnica é correta, só que ele não a executa corretamente, né? Por despreparo, por desconhecimento. É muito difícil, mas são detalhes relacionados ao caso concreto que vão nos dar exatamente se foi negligência, imprudência ou imperícia. Muito embora o resultado seja o mesmo, né? O resultado seja, após a avaliação da culpa, as consequências causadas ao paciente, independentemente se ficar comprovado que foi negligência, imprudência ou imperícia. De alguma forma ocorreu aqui um ato ilícito. Se ocorreu um ato ilícito e entre esse ato ilícito aqui tem e o dano, existe um nexo causal, ou seja, o ato ilícito provocou o dano, aqui está o nexo causal. Nesse caso, o dever de indenizar já surge para o profissional. Tá, então vamos entender então esse último tópico aqui em relação à responsabilidade civil do médico, né, por erro médico. A responsabilidade pode ser objetiva e pode ser a subjetiva. A responsabilidade objetiva é aquela em que o profissional ou o estabelecimento responderá de forma, sempre que causar um dano a alguém, de forma independente ou independentemente da configuração de culpa. Ela é chamada de responsabilidade objetiva pura ou própria. Por quê? Nós estamos falando de a responsabilização de um hospital por um erro médico. Se nós estamos falando de uma atividade médica, nós temos que entender aqui como é a configuração da culpa do médico. O médico será responsabilizado após configurar a culpa. Configurar a culpa porque nós estamos falando de responsabilidade subjetiva. O médico que não agiu com culpa, ele não comete um erro médico. Não existe erro médico se o médico atuou com total diligência, né? Se ele não rompeu, né, os limites aos quais ele está sujeito, né, e aos quais ele deveria estar preparado. Então ele não terá nenhum tipo de responsabilidade. E aí, se nós sabemos que o médico tem a responsabilidade subjetiva, portanto, deve ser ligada à culpa, no erro causado pelo médico,
e que o hospital também responderá, neste caso a responsabilidade será objetiva, pura ou própria apenas em relação à atividade empresarial e não à atividade médica. Se nós estamos falando que o médico agiu e foi acusado de um erro médico e comprovou que não cometeu um erro médico, não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, como que nós vamos responsabilizar o hospital de forma objetiva, sem qualquer tipo de necessidade de se comprovar a culpa, sendo que o ato responsável pela indenização é um ato que não existiu. O ato ilícito do médico não existiu. Ele agiu corretamente. Então, nós estamos falando de responsabilidade objetiva dos hospitais, e é justamente o assunto do nosso vídeo hoje. Ela terá duas vertentes. Uma que é a responsabilidade objetiva pura ou própria. O que significa isso? Que o hospital será responsabilizado independentemente de culpa se o que causou dano ao paciente foi a atividade empresarial, foi aquela atividade voltada para a estrutura do hospital, para o centro cirúrgico, para a UTI, para a hotelaria, se tem um defeito num aparelho que é fornecido pelo hospital e esse defeito acaba provando uma lesão na pele do paciente, não foi uma ação que pode se atribuir ao médico, mas sim à estrutura da instituição. E neste caso, a estrutura da instituição é uma atividade empresarial. Se é uma atividade empresarial, nós teremos aqui a responsabilidade do hospital de forma pura ou própria. O que significa isso? Nós vamos usar o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que o fornecedor que causar um dano a alguém, ao consumidor, ele será responsabilizado independentemente de culpa. Então não adianta o hospital dizer, o paciente estava no quarto, quando foi ao banheiro, não tinha a estrutura necessária, não tinha os recursos de acessibilidade necessários e o paciente caiu e teve uma fratura. Não adianta dizer, não tive culpa, ele que quis ir no banheiro, ele que quis, ele que provocou a queda. Não adianta, e mesmo que fosse tentar responsabilizar o consumidor, nesse caso, não teria, né? Porque a obrigação do hospital é fornecer a estrutura necessária para que o paciente não corra riscos. Então, neste caso, a responsabilidade pela atividade empresarial, ela é pura ou própria. O que significa isso? Independentemente da existência de culpa. Neste caso, se houver um ato ilícito provocado pela estrutura do hospital, pela atividade empresarial, o hospital responderá de forma objetiva, ou seja, não é nem mesmo necessário se comprovar a culpa. E aí nós passamos então para a sequência, né, que nós falamos agora há pouco, até nos referimos a isso. Quando a responsabilidade do hospital for por um ato médico, aí nós vamos ter que analisar a conduta do médico. Porque se for atividade empresarial, responsabilidade objetiva pura. Se for por ato do médico, é uma responsabilidade objetiva, mas ela é impura ou imprópria, porque ela dependerá da culpa em que se ficar comprovado que o médico agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Porque a atividade médica exige a avaliação da culpa. Isso está no artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, em que está presente no artigo 14, mas ele determina que, em relação aos profissionais liberais, nós teremos a avaliação de culpa. Então, se o médico agiu com culpa e com isso provocou um dano do paciente dentro do hospital, este dano atingirá, as suas consequências atingirão
ao médico e ao hospital. Por quê? Porque quando nós tratamos de responsabilidade objetiva do hospital por ato médico, deve ser apurada a culpa. Se ficou comprovado que o médico agiu com culpa, o hospital também deverá ser responsabilizado pelo ato. Se o médico comprovar que não agiu com culpa, como nós podemos culpar o hospital de forma objetiva pura ou própria? Não foi uma atividade empresarial, foi uma atividade médica. Se é uma atividade médica, tem que se avaliar se houve culpa. Não houve culpa do médico, não há culpa do hospital. Então, o hospital somente será responsabilizado de forma própria ou pura por atos empresariais, na estrutura que ele fornecer, na estrutura hospitalar ou mesmo na estrutura de saúde que ele fornecer. Mas em relação à equipe de trabalho, à equipe médica, nós vamos ter, obviamente, que analisar a culpa, mesmo porque o erro pode ser causado pela atuação pessoal do médico, e aí sim tem que ser analisada a culpa dele, sendo que o médico terá a sua obrigação sempre ou não, na maioria das vezes, uma obrigação de meio e não de resultado. De meio significa que o médico não tem o dever de curar o paciente, mas tem o dever de agir com diligência, de empregar todos os meios que ele conhece, todos os recursos para salvar a vida e dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Agora, se ele não consegue salvar a vida do paciente, mas mesmo assim ele se utilizou de tudo que ele podia, foi diligente, foi cauteloso, conversou com a família, conversou com o paciente, então não dá para se configurar aqui a culpa do médico, né? Portanto, a culpa do médico tem que ser comprovada. E aí nós voltamos, né, porque nós estamos falando aqui da responsabilidade, objetiva. Nós estamos falando hoje de como o médico poderá impactar na condenação do hospital. Então vejam, você, colega advogado, será advogado do hospital e não do médico. Pode defender ambos? Pode, e é até bom, porque a defesa do médico aproveitará a defesa do hospital. Se nós estivermos falando de responsabilidade objetiva pura, aí não cabe análise do médico, nós estamos falando de atividade empresarial. Agora, se o dano causado foi em razão de uma atividade médica, primeiro tem que ser apurada a responsabilidade do médico, para ver se o médico agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Depois disso, se não, o hospital não será responsabilizado, porque nós estamos falando de uma responsabilidade objetiva impura ou imprópria. Neste caso, o hospital só responderá se o médico atuar com culpa. Senão, ele não é responsabilizado. Então, a primeira coisa que você deve analisar como advogado do hospital é se está sendo proposta uma ação contra o médico e contra o hospital por uma atividade médica ou por uma atividade empresarial. Essa é a primeira distinção. Se for uma atividade médica, você vai trabalhar diretamente com o médico. Você pode, inclusive, ser o advogado do médico e, se não for, ter toda a conversa com o advogado e manter compartilhada a defesa. Por quê? A defesa de um aproveitará de outro, né? Se a defesa do hospital também tem que defender que o médico agiu corretamente. Não adianta falar, agora eu vou aqui do hospital, eu vou colocar esse médico aqui em péssimos lençóis. Esse mal voltará contra você, que representa o hospital. Porque se nós estivermos falando de atividade empresarial, o hospital responde independentemente da atitude do médico. A atividade empresarial, o hospital vai responder objetivamente, né? Ele só não responde se for uma culpa exclusiva da vítima ou do paciente, né, colocado aqui, ou ainda quando não existiu o ato ilícito. Se neste caso nós estamos falando de a atuação médica, tem que ser apurada a responsabilidade civil do médico.
Então, de todos os pontos que nós vimos no primeiro e no segundo vídeo, este é o de maior relevância para quem vai defender o hospital. Quem defende o hospital, primeiro tem que analisar se está defendendo da acusação de ter cometido um erro médico, uma atividade médica ou uma atividade empresarial. Se for atividade empresarial, você, advogado de direito médico, atuará fazendo com que a excludente de culpabilidade seja colocada e prevaleça, para que o hospital não seja responsabilizado de forma objetiva, pura e propriamente por ter causado um dano ao paciente. Agora, se a responsabilidade está sendo imposta em relação a um ato médico, aí sim nós temos que agir de forma conjunta com o advogado do médico, com o próprio médico, defendendo a atividade médica e defendendo e, obviamente, encontrando as formas dessa defesa, né, para se comprovar que o médico agiu com total responsabilidade e não com responsabilidade civil de indenizar, que ele agiu de forma diligente, agiu de forma cautelosa, empregou a técnica que ele conhecia e os seus conhecimentos e os recursos que ele tinha. Então vejam, para a gente encerrar nossa sequência, né, de vídeos, nós voltamos aqui para este ponto importante. Quando nós falamos de responsabilidade objetiva do hospital, o que nós temos que ver, o que nós temos que analisar? Deixa eu só tirar aqui, para não ficar essa bagunça aqui, porque eu vou rabiscando. Só para a gente entender e finalizar esse raciocínio aqui. Vejam, nós estamos falando aqui de responsabilidade civil objetiva, nós estamos falando aqui do hospital. Tá? Nós estamos aqui defendendo o hospital. Se o erro causado foi em razão da estrutura empresarial, se foi um erro na estrutura do centro cirúrgico, da UTI, da enfermaria, se foi um erro causado por um problema de hotelaria, uma cama que se desprendeu e o paciente cai da cama, um problema no banheiro que não tem acessibilidade necessária. Tal. Se for atividade empresarial, a responsabilidade do hospital será objetiva. O que significa isso? Independente de qualquer ato médico, o hospital será responsabilizado sem necessidade de se comprovar a culpa. Aqui, o seu trabalho como advogado vai ser apenas de encontrar excludentes. Essa excludente seria dizer que isso não aconteceu, o fato não aconteceu, ou ainda que foi a culpa exclusiva da pessoa que sofreu o dano. A pessoa ela se provocou a ela própria o dano. Mas é muito difícil nesse caso, né? O seu trabalho aqui não será fácil, mas é importante. E esse foi o primeiro. Se você entendeu o que foi atividade empresarial, esqueça o médico. Aqui a atuação é para verificar se houve excludentes de culpabilidade. Aqui está o ponto essencial. Agora, se existe aqui uma suspeita de erro médico por ato médico, aí nós temos que passar para essa responsabilidade subjetiva e ajudar o advogado do médico, ou você mesmo será o advogado do médico, para que a atividade médica seja correta, seja considerada dentro dos parâmetros legais, que o médico não tenha agido com culpa, não tenha agido, portanto, de forma negligente, imprudente ou imperita. Então, neste caso, o seu trabalho vai recair sobre a conduta médica, porque se o médico não for responsabilizado, aí nós teremos aqui a responsabilidade objetiva imprópria ou impura, portanto, dependendo da responsabilidade do médico, se ele não tiver, o hospital também não tem. Já na primeira, não, ele é responsabilizado de forma objetiva e pura. Então, este trabalho, que é importantíssimo de você entender quais são as nuances do caso, esse trabalho de entendimento virá depois de
consultar a todos os envolvidos e verificar toda a documentação. Isso é fundamental, porque o trabalho do advogado, especialista em direito médico, é distinguir. Nós estamos falando de atividade empresarial ou atividade médica. Atividade empresarial, responsabilidade objetiva pura. Portanto, é encontrar, se possível, as excludentes, né? Se não, passa para a atividade médica, que depende da responsabilidade subjetiva, ou seja, verificar se o médico agiu sem culpa, sem negligência, sem imprudência ou sem imperícia. Aí o seu trabalho será facilitado. Mas tudo isso envolve aquilo que nós falamos nos 2 vídeos anteriores, a perícia médica, que é fundamental. Para isso nós temos que ter um assistente técnico e que fique totalmente em trabalho absolutamente convergente com você, e se você for advogado do hospital e tiver um outro advogado do médico, também que essa atuação seja feita de forma absolutamente convergente, absolutamente, porque o trabalho de um vai depender do trabalho do outro, e o sucesso de ambos é que vai trazer o sucesso para cada um dos envolvidos. Era isso, por isso que nós fizemos essa sequência de 3 vídeos. No primeiro, falando como você atuaria em nome do paciente, do consumidor, também utilizando-se desses mesmos conceitos que nós vimos hoje de responsabilidade civil. E o segundo é quando você, advogado, defendeu o médico de uma acusação de erro médico, e neste último vídeo, em que nós falamos sobre a responsabilidade objetiva dos hospitais, que poderá ser responsabilidade objetiva pura ou impura, própria ou imprópria, né? Se ela for de acordo com a atividade empresarial ou se ela for de acordo com a atividade médica. Tá? Espero que vocês, colegas médicos e colegas advogados, tenham gostado dessas aulas sobre erro médico e responsabilidade civil. Eu falo aulas porque eu estou habituado com a faculdade, mas não são aulas, a gente coloca como aulas para ficar até mais didático, né? Para que a gente possa entender essa sequência dos 3 vídeos. Certo? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.